Semana 7, continuação com as duas partes para concluir, né? Na verdade, eu falei que no vídeo anterior, eu falei que essa semana nós teríamos 3 vídeos. Na verdade, nós temos 3 partes com 2 vídeos. O primeiro vídeo vocês já assistiram, que a gente explorou os bloqueios criativos, e agora nesse segundo vídeo a gente vai ver 2 partes, que são 2 técnicas vinculadas à criatividade. Uma é o brainstorming, ou brainwriting, também, que a depender da execução é chamado de brainstorming ou brainwriting, e a outra é os 6 chapéus do pensamento. São técnicas que talvez você já tenham visto, mas que nós vamos utilizar na nossa aula ao vivo dessa semana, em especial o brainstorm. Então, quando vocês chegarem na aula dessa semana, da semana 7, você já tem que ter noção de todos esses elementos para que a gente possa, então, executar e extrair, poder idear, produzir a maior e melhor quantidade de ideias possíveis. Vamos, então, definindo, né? Primeiro, o que é o tal do brainstorming, para quem não ouviu, se alguém ainda não ouviu, ou tempestade de ideias, né? Ou uma piada, a primeira vez que eu ouvi aprendi sobre essa técnica, eu ouvi uma piada do meu professor, né? E até hoje eu repito essa piada que ele falava que em Minas o brainstorming se chama toró de parpite, né? Que é um momento em que você recebe uma grande quantidade de ideias para resolver algum tipo de problema, para enfrentar algum tipo de desafio, né? Então tá aqui, ferramenta de geração de novas ideias, também pode gerar conceitos ou soluções para qualquer assunto ou tópico. Em um ambiente, isso aqui é muito importante, tá? Se eu, é, se eu pudesse botar em negrito aqui agora, durante a aula, eu já colocaria num ambiente livre de críticas e de restrições à imaginação. Quando que normalmente a gente usa o brainstorm, né? A gente às vezes tem um curto prazo para fazer algo e a gente precisa de um número grande de ideias para resolver algum assunto, criar algum conceito ou resolver algum problema. Então, nesse caso, é que normalmente se usa o brainstorming, uma ferramenta muito comum dentro das empresas, simples e comum, se bem executada. Porque apesar dela ser muito popular, existe muito problema de execução nela, ou seja, muitas pessoas utilizam o brainstorming da forma inadequada e não produzem o resultado que esperam. Eu vou falar quais são esses erros para a gente evitar. Bom, é o seguinte, bom, antes de eu falar isso aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É, pronto, tá aqui. Quando eu falo de brainwriting, eu estou falando que no brainwriting a gente anota muitas ideias. No brainstorming a gente fala muitas ideias. Eu tinha acabado esquecendo de fazer essa separação. Então, os dois processos eles são exatamente iguais, como vocês vão ver. A única diferença é que no brainstorming nós ficamos falando ideias e alguém vai anotando para a gente, e no brainwriting a gente vai já anotando as ideias que vai tendo e acumulando elas aí para no final passarem a ser observadas. Existem 4 regras básicas para se executar um brainstorm. E são essas regras que normalmente as pessoas não cumprem, não observam, e aí você prejudica o processo de brainstorm. São regras simples, mas elas trabalham. Por que elas muitas vezes são difíceis de ser executadas? Porque elas buscam justamente romper alguns bloqueios que nós temos à criatividade ou algumas inadequações para o momento do brainstorm que nós usualmente podemos vir a ter. Então, essas regras, elas buscam romper. A primeira é que críticas são proibidas. Os participantes devem evitar julgamento. A gente fala de pensamento convergente, divergente, que eu já vou explicar, pois isso inibe a criatividade. O que acontece, pessoal? Se a gente sentar agora aqui, eu, você que está assistindo aí, mais 2 pessoas que a gente conhece, aleatórias, né? 4 pessoas aí. Então a gente senta no lugar e a gente tem um problema, um desafio para resolver, e a gente começa a fazer um brainstorm. Aí eu vou lá e dou uma ideia, né? Vamos dizer que o nosso desafio seja, sei lá, a gente está afim de acampar gastando muito pouco, acampar no cerrado gastando muito pouco dinheiro, certo? E aí, vamos dar algumas ideias? Vamos fazer um brainstorm aqui para ver o que sai? Vamos. Aí eu começo com a primeira ideia. Que tal se a gente usar meu carro para acampar? Aí alguém vira e fala assim, faz uma crítica. Olha lá, críticas são problemas. Mas nada a ver, a gente vai dormir no carro? Veja, quando você faz uma crítica,
significa que você julgou uma ideia. O brainstorming, você não pode julgar, por mais surreal, por mais crazy, por mais fora de contexto que seja a ideia, que seja a ideia colocada. Inclusive, veja a segunda regra: os disparates são bem-vindos. É mais fácil a gente pegar um disparate, uma ideia bruta, do que criar uma ideia do zero. Ou seja, pega essa ideia do carro, que é em tese um disparate, e lá na frente a gente vai somando novas ideias a partir dela. Olha aqui, procure combinações e melhorias. Além de sugerir ideias, participantes devem sugerir combinações e melhorias. Alguém vira e fala, então leva um carro e uma lona. Aí, olha, já está surgindo uma ideia mais complexa, ou seja, um carro e uma lona que vai fazer o papel de uma barraca, que vai puxar. Então, a gente vai jogando ideias. E quanto mais ideias, melhor. Vem uma outra pessoa e fala, não, vamos fazer o seguinte, então a gente leva o carro, uma lona e uma barraca para servir de apoio. Não, a gente vai jogando ideia, jogando ideia, jogando ideia. Esse é o momento, essas 4 regras, elas buscam evitar o pensamento convergente, que é o pensamento convencional que a gente tem durante o dia. O que a gente tem que ter durante o brainstorm é esse pensamento divergente. Divergente porque ele gera muitas ideias. A gente não seleciona, a gente não escolhe, a gente não prioriza, a gente não categoriza durante o brainstorm. E isso é uma tendência muito comum de nós, seres humanos. Quando a gente está ouvindo ideia, a gente já está julgando. Se vai funcionar, se não vai, se presta, não presta, se é caro, não caro, se é barato, não. A nossa cabeça é uma máquina de julgamento. Só que o brainstorm ele serve justamente para suspender o julgamento e só gerar uma grande quantidade de ideias, que é o pensamento divergente. Lá na frente vai até ter um pensamento convergente, em que vai se escolher a melhor ideia, categorizar e priorizar. Mas no momento de geração é o divergente que a gente usa. Então, repetindo as 4 regras, não criticar as ideias que forem dadas por quem estiver participando do brainstorm. Pode falar besteira à vontade, disparates são bem-vindos, porque muitas dessas ideias vão estimular a criatividade, trazer elementos novos. Pode combinar o que tem sido falado, então uma pessoa fala uma coisa, uma segunda pessoa fala outra, você combina as 2 falas e dá uma terceira ideia. E quanto mais ideias se colocar durante esse processo de brainstorm, melhor, maior a probabilidade de você ter 2, 3 ideias boas ao final. Então essas são as 4 regras. Quais são as etapas, né? Como é que isso funciona? Então é importante focar nisso aqui, porque essas são as etapas que nós vamos seguir no nosso encontro ao vivo, com algumas surpresinhas que eu não vou falar aqui agora, que vocês vão saber no nosso encontro ao vivo. Primeiro, tem que ter um problema bem definido. Isso aí vocês já têm, né? Que é, descreva um problema ou um assunto qual está procurando ideias e assegure que todos tenham compreendido. Formule-o, tá com um errinho aqui, formule-o como uma pergunta. Então, esse assunto tem que ser formulado como uma pergunta. Por exemplo, sei lá, a gente tem falado de evasão escolar, né? Então, pode ser uma pergunta assim: como diminuir a evasão escolar nas escolas públicas brasileiras? De que forma eu posso acabar com a evasão escolar no ensino básico brasileiro? Quais são os principais caminhos para reduzir a evasão escolar no Brasil? Você vai fazer isso em forma de uma pergunta, porque o brainstorm vai ser uma chuva de respostas para essa pergunta, que podem ser de todos os tipos, lembrando que a gente não julga no brainstorm. E aí a gente vai para a parte 2, ou seja, geração livre de ideias num espaço entre 10 e 60 minutos. Né? Cada um de vocês vai ter o seu momento, né? Vai levar o seu problema, e aí a gente tem um brainstorm. Aqui, nesse momento, as ideias vão ser geradas e registradas. Então, vai gerando ideia com a maior quantidade, melhor, vai anotando tudo, juntando, terminou o tempo, passa para a terceira etapa, que é o encerramento. No encerramento, a gente consolida essas descobertas para ir para as próximas etapas daquele processo criativo que vocês já aprenderam na semana passada. Vamos detalhar um pouco mais aqui etapa 2, como funciona a etapa 2 e 3, para quando vocês chegarem na aula vivo, chegarem craques. Vamos lá, etapa 2. Aqui as ideias são criadas e anotadas, a gente estabelece um tempo, normalmente alguém vai controlar esse tempo, né? Alguém vai ficar falando, vamos lá, 10 minutos, 5 minutos. Pessoal, tá faltando ideia, pouca ideia. Ó, Gabriel, você não tá jogando muita ideia. O Ronaldo tá colocando mais ideia aí, a Maria Elizabeth também. Veja, ó, a Carol colocou pouca ideia. Então, tem uma pessoa que vai fazendo esse papel aí.
Essa pessoa comunica o tópico que vai ser analisado na forma de pergunta, né? Então eu chego lá e falo, ó, como diminuir a taxa de evasão nas escolas públicas brasileiras. Valendo. Aí a galera começa a tacar a ideia lá. Conceda alguns minutos para que todos pensem sobre a pergunta. Então, antes do pessoal começar a escrever as ideias, eu falo a pergunta, o pessoal pensa uns 2, 3 minutinhos, fica já matutando e depois libera. Iniciei o brainstorm, anotando todas as ideias. Se for brainwriting, todo mundo vai anotando. Se for brainstorm, eu vou anotando o que o pessoal vai falando. Terminando essa sessão, a gente esclarece, né, o que está escrito. Às vezes tem uma ideia aqui, o que é isso aqui, o Gabriel, que está escrito aqui? O que você quer falar com isso aqui? Aí ele explica e eu explico, no caso. Aí vai lá, corrige e tal. Então tem um momento assim de refinar todas as ideias que estão ali, porque às vezes, como é um processo sem crítica muito rápido, às vezes algumas coisas ficam incompreensíveis. Elimina as duplicidades, né? Às vezes as pessoas falaram ideias iguais, né? Como não tem julgamento, às vezes entram ideias iguais, e não é papel de falar isso também, né? Porque isso é um julgamento, olha a regra aqui. Isso é um julgamento. Se eu vir e falo assim, ó, não, essa ideia já tem, eu tô criticando, eu tô julgando. Então eu elimino e aí eu fecho. Na etapa 3, pessoal, eu vou reunir as ideias afins e classificar. Então aqui eu já passo com um pensamento convergente. Veja que na etapa 2 é um pensamento divergente. Ideia, 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 ideia. Etapa 3, pensamento convergente. Então eu vou começar a reunir as ideias parecidas. Ó, essas aqui tem a ver, sei lá, a gente estava falando de viajar, né? Ó, essas aqui tem a ver com usar um carro. Não, essas aqui, ó, tem a ver com fazer trilha. Essas aqui tem a ver da gente fazer uma vaquinha. Essas aqui. Então, eu vou separando e categorizando, né? Ou senão, ó, essas aqui falam só de juntar dinheiro, essas aqui falam só de meio de transporte, essas aqui falam só de alimentação, essas aqui falam só de segurança. Então, eu vou categorizando. Dentro de cada categoria, aí eu já posso combinar, né? Opa, essa ideia mais essa dá uma super ideia. Aí eu já junto essa mais essa dá também uma super ideia nessa categoria. Vou eliminando as duplicidades que porventura venham surgir e aí eu vou selecionar as melhores ideias, então que vão ser analisadas, melhoradas e aproveitadas. Lembrando lá atrás do nosso do processo criativo, se vocês assistiram o vídeo, vocês lembram até da expressão que eu falei, o que vai separar o amador do profissional é no momento que ele encontra uma boa ideia, primeiro, né, não cometer o bloqueio criativo, apego à primeira ideia. E segundo, no momento que ele encontra uma primeira ideia, está na hora de tornar o desconhecido familiar. Então ele vai aprimorar, vai trazer mais elementos naquela ideia ou naquelas ideias. E essa vai ser a ideia de solução que vocês vão, na próxima semana, prototipar, avançar e prototipar, que é a nossa que é a aula da semana 8. Ok? Na aula ao vivo a gente vai fazer isso. Mas tem também a técnica dos 6 chapéus do pensamento, que é uma técnica que eu vou deixar aqui, que vocês, porventura, podem vir a fazer fora da aula. Ela não faz parte das entregas do nosso projeto, mas eu percebo que os alunos, os empreendedores e os empreendedores sociais que usam essa técnica aqui, eles acabam tendo aí uma qualidade melhor da compreensão das suas soluções e das suas ideias que eles geraram para a solução. O que é essa técnica? Essa técnica foi criada por um sujeito chamado Eduardo de Bono, e ela é uma ferramenta em que você analisa ideias. Só que nessa análise é uma análise que, de forma estruturada, você busca analisar diversos ângulos e perspectivas de uma mesma ideia. Quando que ela é usada? Normalmente para tomar decisões sobre o que caminho seguir. Então vamos dizer que ali na técnica de brainstorming você tenha duas ideias ou 3 ideias muito boas. E você está em dúvida, né? Putz, qual ideia eu vou fazer aqui a solução e tal. O empreendedor, ele é, ele faz, desenvolve o protótipo, testa, e se não é legal, depois ele busca outra ideia, faz. Ele pivota às vezes, né? Ele muda o caminho dele, cria uma outra solução, né? Às vezes ele atua numa causa do problema, depois o negócio dele vai se transformando para a atuação de uma outra causa. Isso tudo é muito dinâmico na vida de um empreendedor tradicional e de um empreendedor social. Mas aqui na nossa oficina, a gente não vai ter essa dinamicidade, a gente nem tem esse tempo todo, mas vocês vão vir a ter isso no futuro, aqueles que continuarem as suas trajetórias, as suas jornadas enquanto empreendedores sociais. Mas vamos dizer que no brainstorm aqui vocês geraram 2 ou 3 ideias muito boas, muito legais para solucionar o problema social que vocês identificaram nas semanas 3, 4, 5, e vocês estão em dúvida. Putz, qual será que eu escolho aqui dessas ideias geradas para tocar? Aí você usa, então, a técnica dos 6 chapéus do pensamento.
6 chapéus com essas 6 cores aqui, né? Então a gente tem chapéu branco, vermelho, amarelo, verde, preto e azul, e eu vou falar sobre cada um deles. Vamos começar. Na verdade, esse preto aqui é roxo. Branco. O que é o chapéu branco? Então é o seguinte, você pegou lá a sua ideia, né? Pegou lá a ideia, então vamos dizer que a minha ideia é desenvolver um sistema de cobrança. Pensando, gerar uma ideia do nada assim é meio difícil, né? Vamos pegar um problema social aqui que é a evasão escolar. E aí, para evasão escolar, eu tive uma ideia, a gente gerou um brainstorm, a gente passou um tempo online, a gente teve a seguinte ideia. Trabalhando na causa da alimentação, conectar alimentos desperdiçados dos grandes atacadistas locais com as escolas para que as crianças sejam alimentadas. Então, a gente tinha lá o problema da evasão escolar, a gente identificou na árvore lá de causas e efeitos várias causas. Uma causa que a gente quis atacar, lembra? Porque as soluções elas vão na causa. Uma causa que a gente quis atacar é a falta de alimentação das crianças nas escolas, e a gente, durante o nosso processo de brainstorm, a gente teve algumas ideias, a gente escolheu uma que é fazer uma parceria com os supermercados da região, os grandes atacadistas da região, para produtos próximos ao vencimento ou que serão desperdiçados, para que eles sejam direcionados para a escola para alimentar as crianças. Se você não está usando essas ferramentas aqui que a gente está falando, você já está assim, ai meu Deus, não, isso é muito difícil. Não tem como fazer isso. Não, isso aí é impossível. Que ideia de maluco, que ideia de rico. Não, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Então, a primeira coisa é você acreditar que você vai conseguir fazer. Vocês estão aqui nessa oficina para isso, vocês vão conseguir fazer. Vocês vão ter etapas para desenvolver isso, para aprimorar esse processo, porque já vai começar na próxima aula, da ideia que você escolher, independentemente de qual seja, ok? Então, é essa a ideia. Aí você pega essa ideia e você analisa usando 6 chapéus. Então, é mais ou menos assim. A analogia é o seguinte: você coloca a ideia na sua frente, você coloca um chapéu, e esse chapéu ele te dá uma capacidade de análise. Com ele, você só pode analisar de uma forma. Então, você esgota a análise daquela forma, depois você troca o chapéu, aí analisa a mesma ideia, só que com outra perspectiva, depois você troca o chapéu e vai fazendo isso com 6 chapéus. Começa com branco. Então, branco, você vai analisar todos os dados, todos os números concretos relacionados àquela ideia. Fatos, evidências. Você não vai fazer julgamento, ponto positivo, ponto negativo. Você vai trazer fatos, né? Fatos sobre isso. Há muito desperdício de alimento no Brasil. Os supermercados normalmente desperdiçam todo. Os supermercados têm áreas de responsabilidade social. Né? Vocês vão colocar fatos. Joga fatos aqui. Aí depois você tira o chapéu branco, você coloca o papel vermelho. O papel vermelho você já vai fazer uma análise mais emocional. É o chapéu do palpite, dos sentimentos, da intuição. Aqui você vai colocar suas percepções pessoais, emocionais. Né? Não precisa justificar. Você pode falar assim, sei lá, eu acho que o dono do supermercado não vai apoiar essas ideias, não, esse negócio de doar. Ou você não vai falar, pô, interessante, eu acho que às vezes o pessoal do supermercado quer ajudar e não sabe como. Então você vai colocar a intuição. Gente, atenção, não vem com fato. Não, mas eu li em tal lugar que. Não, se você leu em tal lugar, aí você já está falando um fato. Era para ter feito isso com chapéu branco. Agora é só intuição, é só emoção, certo? Então não fica também voltando com o chapéu, não, de acordo com o que você está falando, né? Eu vou falando as coisas e trocando chapéu. Não, você tem que forçar a análise só com o chapéu adequado. Então, sei lá, usou 5 minutos com branco, 5 minutos com vermelho. Aí depois você vai para o verde, né? Aí no verde você já multiplica novas ideias a partir daquela inicial. Né? Então você fala, mas por que ao invés de supermercado a gente não faz aí uma parceria com, sei lá, com a Ceasa local em que ela direciona alimento? Não, por que a gente não faz uma parceria para que os empregados dos supermercados adotem uma escola e doem? Não, por que a gente... Aí você já vai gerando novas ideias com o verde, a partir daquela ideia inicial, ok? Terminou? Você está anotando. Tem lá, você monta uma planilha com os 4 chapéus anotando embaixo. Tem lá, chapéu amarelo. Aí o chapéu amarelo, você vai vir com as vantagens dessa sua parceria, né? Tem muitos supermercados na região. Os supermercados da região, eles são reconhecidamente, eles se envolvem em muitas campanhas sociais. Os supermercados da região, eles possuem uma taxa de desperdício. Vai vir com os pontos positivos, né?
Enfim, vai jogar ali, não tá vindo mais exemplo aqui, é um trabalho de pesquisa que você vai fazer. Terminou isso, aí você vai vir agora para o chapéu roxo, os pontos negativos. Aí você vai falar, não, mas eu acho não, né? Essa ideia é muito difícil dar certo, porque aí você vai trazer o seu julgamento, uma visão crítica apurada e identificação dos riscos dessa ideia, né? Poxa, mas como que eu vou transportar alimento do supermercado para tal lugar? Será que isso não vai encarecer? Poxa, mas será que realmente os supermercados preferem doar do que vender mais barato, né? Porque normalmente o supermercado faz isso. Ele, quando está chegando perto da validade, vocês sabem, né? Ele começa a vender mais barato. Aí você vai colocando os aspectos negativos aqui. Essa etapa é de extrema importância, pois faz com que os planos se fortaleçam e se tornem mais funcionais. E o chapéu azul é o chapéu que você depois vai pegar tudo que você produziu nos outros chapéus e unificar, entender, contextualizar. Ele representa, então, um planejamento e uma visão geral. Ele vai manter a direção, né, seja individual, seja de um grupo que estão fazendo. E esse papel ele vai resumir, então, tudo que foi colocado, e aí você vai ter uma análise muito apurada dessa ideia. Se você tem duas ideias, você faz a técnica dos 6 chapéus com as duas. E no final você tem uma análise muito apurada para escolher, bom, eu vou para essa ou eu vou para essa. O mais importante da técnica dos 6 chapéus é que você se detenha com o chapéu durante um tempo para passar para outro. Porventura, se você tiver, por exemplo, agora eu estou no chapéu amarelo, mas estou lembrando de coisa do branco, não sei o que e tal. Se você fizer isso, o que eu recomendo? Faça 2 rodadas. Então você vai lá, né? Você começa branco, sei lá, 5 minutos, vermelho, 5 minutos, verde, 5 minutos, amarelo, 5 minutos, roxo, 5 minutos. Aí não faz o azul, porque o azul é sistematização. Aí você volta, branco 5 minutos, vermelho 5 minutos, verde 5 minutos, amarelo 5 minutos. Então você faz 2 rodadas e você compila, é o que eu recomendo. Mas não fica usando o chapéu roxo buscando ponto positivo do chapéu amarelo. Não fica com o chapéu vermelho de sentimento buscando o dado do chapéu branco, porque aí você estraga justamente o método que é criado para ajudar você a decidir. Se esse método é criado, é justamente porque a gente tem dificuldade de ser metódico, né? A gente quer ser muito descoladão, né? Muito descolado, cara. Deixa a nossa cabeça que manda. E o método, daí que vem metódico, com essas etapas, ele justamente elimina o nosso viés, elimina alguns comportamentos que prejudicam o nosso processo decisório, para que a gente tome decisões melhores. Algumas pessoas, vamos lá, algumas pessoas são muito emocionais. Então elas olham a ideia, eu adoro trabalhar com animaizinhos, então eu vou nessa ideia. A outra, não, eu li todas as pesquisas a respeito disso, etc e tal, então vamos nisso. Pessoa que só vive com chapéu branco. Tem pessoa que só vive com chapéu roxo, né? Não, isso aí vai dar muito problema, vai ser muito difícil. Não, não, não. Tem pessoa que só chapéu amarelo. Poliana. Não, isso é ótimo, maravilhoso, isso vai dar tudo certo. Então, cada um de nós acaba que tem uma tendência durante a nossa vida de estar usando mais um chapéu do que o outro. Com esse processo, a gente força com que tanto eu quanto as pessoas envolvidas no projeto, elas usem outros chapéus também, diminuindo o viés que normalmente ela tem na vida. Se ela é muito otimista, se ela é muito pessimista, se ela é muito metódica, se ela é muito emocional, intuitiva e por aí vai. Certo? Então, aqui no finalzinho tem um resumo, né, dos 6 chapéus, tá aí de onde veio o livro, né, do Eduardo de Bono. Então, é isso, gente. Aqui no livro tá chapéu preto, né, mas o chapéu preto aqui substitui o roxo aqui. É o mesmo, tá? Preto ou roxo. Fechou? Então, nos vemos na quarta-feira, na nossa aula ao vivo, caprichando aí na ideação das soluções para o enfrentamento dos problemas sociais que vocês encontraram. Um abraço, gente. Tchau, tchau.